O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Amanhã, de Lúcia Iratsuka, editado pela Pequena Zahar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Se você também ficar com vontade de participar dos nossos clubes de leitura depois de ouvir esse podcast, não perde tempo, passa lá no redelê.com.br e faz a sua inscrição, vem redeler com a gente. Mas aqui, hoje, nesse episódio, a gente vai discutir Amanhã, de Lúcia Iratsuka. Eu, Patrícia, autora, ilustradora e idealizadora da Redelê, vou conversar com a Nina Brondi, que, além de autora, é também coordenadora pedagógica da Redelê. Nina, vem para cá, vamos falar desse livro que a gente adora. Mais um que a gente adora, né? Paty, se a gente tiver que listar os preferidos da vida, a gente vai precisar de 372 páginas. Vai dar não. Cada vai um dar vai não, vai dar não. Lugar, né? Esse livro, além de lindo, a gente teve um encontro delicioso também com a Lúcia, que participou do clube. Ela, como vários autores que já passaram por aqui, né? Todo mês a gente tem um autor convidado que vem conversar com os nossos professores no clube. Mas acho que antes da gente começar a falar do livro, Nina, quer contar um pouquinho para quem não conhece a obra? Esse é um livro, gente, que ele traz como se fossem 3 contos, trazendo esse lugar de 3 gerações, 3 mulheres e a sua relação com a escola. Então, é como se fosse a avó, a mãe e a menina, em tempos diversos. Então, esse diálogo entre gerações para retratar a relação com a escola. É um livro lindo, porque, além de tudo, apesar deles trazer essa estrutura meio que do conto, ele também é um livro ilustrado, mas ele traz traços da novela gráfica, porque ele vem em quadros, que pode remeter à ideia dos quadrinhos. Então, acho que a Lúcia ela foi incrível na solução gráfica, na ideia de organização desse livro, que vai... A ideia que surgiu muito durante as nossas conversas era como se a gente estivesse assistindo um filme do que ela estava trazendo. Então, isso foi muito evidente, né, Nina? A ideia do filme, né? As pessoas falaram em storyboard, falaram, né, de várias formas, né? A ideia de ser um filme, de ser cinematográfico, porque justo ele vai construindo as cenas e tem essa coisa que é muito do quadrinho mesmo, né? De ter várias cenas, às vezes numa mesma página, e ela intercala isso de uma forma primorosa, né? Acho que também é uma coisa que apareceu bastante, a coisa do tempo. Eu lembro dos membros comentando como a ilustração define o tempo da leitura. Então, aquela ilustração que ocupa uma página inteira, que dá um tempo maior de leitura, e de repente tem uma outra página que tem várias coisas acontecendo, várias cenas acontecendo dentro de uma mesma página dupla. Então, você naturalmente acaba acelerando, porque tem mais coisa acontecendo ali, né? O olho tem que passear por tudo aquilo, enfim. Então, a construção da página, a diagramação, acaba que dá... eu gosto de pensar nessa estrutura como o compasso de música, sabe? Num mesmo tempo, pode caber duas palmas, ou pode caber 4 palmas, ou pode caber... É um pouco isso, sabe? Esse ritmo que vai sendo construído com a composição da página. Acho isso muito bonito, e fiquei muito feliz que o pessoal reparou isso antes de precisar puxar esse fio na conversa. E acho incrível, Paty, você trazer isso, porque me faz lembrar que pensar, né, sobre o tempo e sobre a diversidade dentro dessa obra, que é uma obra que entrou em 2 fios condutores diferentes na Redelê. Verdade. Então, a gente pensando no percurso de leitura, às vezes muito educador fala, mas esse livro é para trabalhar o quê? E a gente conversa muito sobre isso, né, que não é para trabalhar nada. Mas a gente trouxe essa ideia do percurso de leitura, o quanto uma obra ela pode oferecer muitos percursos. Então, em um mês, a obra veio dentro do fio condutor de acolhimento. Então, fizemos a leitura do primeiro conto, que traz essa menina que vai para o primeiro dia para a escola, e essa ansiedade, e a marmita que a mãe faz, e todas as memórias que foram surgindo a partir dessa lembrança do primeiro dia, da ansiedade.
E depois, num outro mês, fizemos a leitura a partir de ancestralidade e pertencimento, com o conto que traz a mãe, né, quando era criança, né, mas nessa relação das gerações, indo para a escola rural, uma escola que no período da guerra acontecia de forma escondida, de um professor que vinha de fora, o quanto essas escolas eram perseguidas. Então, da gente poder pensar o quanto... Ai, a Lúcia, né? O tempo da Lúcia é um tempo a ser observado a ser estudado, né? Estudada. Isso, gente, é incrível. E o quanto a gente foi podendo viver esses tempos diferentes nesses 2 contos, com a promessa da possibilidade de, em um outro momento, a gente viver esse terceiro conto, O terceiro conto. Que é a avó estudando no Japão, né? Eu acho muito interessante um movimento que aconteceu dentro do clube, que foi a partir da história, enquanto a gente estava... Os clubes, para quem não conhece, os clubes acontecem de forma síncrona e virtual, então é um encontro pelo Google Meet, então todo mundo interagindo, não é nada gravado e tal. Mas enquanto a conversa estava acontecendo, algumas pessoas sentiram a necessidade de buscar informações da história mesmo, né? Da história. Então, não só a facilitação, a facilitadora, né? Mas também os membros ali, enquanto sentiram essa vontade de ir atrás, de completar lacunas, porque o texto, de fato, ele fala de uma escola que era proibida, que elas iam à noite, mas elas estão no Brasil, e aí isso não ficava claro, mas em que momento, como? Então, eu achei bacana esse momento de que as pessoas precisaram entender, né, e foram atrás, então é o livro despertando vontade de ler outras coisas, e buscar outros repertórios, né, como pensar no livro como disparador ou inquietador para outros conhecimentos, outros repertórios. Achei muito, muito bonito de ver isso acontecendo no clube. E o quanto, né, Paty, a Lúcia, a partir da forma como ela organiza, então ela traz, em uma das páginas, ela traz aqui o navio e ela traz uma caixa de texto, e a partir dessa ideia da caixa de texto que não existe, não aparece em nenhum outro trecho da obra, o que isso significa? Então, esse recorte é como se fosse aquela ideia de voltar no tempo, que é quando o pai conta que a família veio do Japão e que ela, Sayuri, nasceu no Brasil. Então, esse recorte histórico e a necessidade de correr atrás da informação. E aí a gente falou muito sobre... O livro ele não vem para ensinar a história, mas ele desperta o desejo de saber mais. E isso é muito valioso, né? Essa é a riqueza, né? E acho que tem essa riqueza de que quando a gente vai se encontrando nesses clubes, e a gente a cada semana lê um livro, quem vem mais de uma vez lê mais de um livro, mais de uma história toda semana, e esse repertório vai se acumulando, né? E aí vai chegando uma hora que a gente consegue fazer paralelos entre um livro e outro livro, e é muito bonito quando a gente vê os membros fazendo esse movimento, né? Primeiro consegue conectar com o que acontece na minha vida, depois consegue conectar essa obra com a outra obra, esse autor com outro autor, ou esse livro com outro livro do mesmo autor, da mesma editora, enfim, pelo tema, por questões diversas, mas começa a conseguir construir a partir da própria literatura. Nesse caso, foi a literatura como disparador para outras formas de conhecimento, de cultura, enfim, de informação, né, de repertório. Então, achei super bonito, e foi coroado com a presença da Lúcia, né, que contou do quanto tudo isso era verdade, né? Como tudo que está no livro é inspirado em fatos reais que aconteceram com ela, com a família dela, na infância, enfim. Então, achei muito, muito, muito especial. E teve um momento ali, Nina, que eu até queria ver se você me ajudava a lembrar, mas que eles lembraram daquele filme Vida Maria, que está disponível na internet. A gente vai deixar aqui o link para vocês. Vida Maria, que é incrível. A gente vai deixar todos os dados aqui para quem quiser, mas que mostra também essa passagem do tempo, mas é uma passagem do tempo diferente, porque
com as 3 gerações representadas no livro, são vidas diferentes. Tem, claro, pontos de conexão, mas são gerações diferentes, em contextos diferentes, países diferentes, enfim. No Vida Maria é o oposto, né? É aquela geração após geração que não sai do lugar, né? Que está sempre ali na mesma dinâmica, na mesma vida, no mesmo ritual diário da rotina, né? Não sei se você lembra de mais alguma coisa desse trecho, porque eu achei que foi muito, muito bonito esse paralelo, que mais uma vez o livro trouxe a vontade de conversar com uma outra obra, nesse caso com uma animação. E essa ampliação, né, Paty, de repertório é sempre muito surpreendente, é muito incrível, porque às vezes o que o outro conecta, eu não tinha conectado, mas faz todo sentido, e é um presente, e acho que a obra da Lúcia, o Amanhã, ele traz essa conexão, né, com a ancestralidade, com o pertencimento, com o valor da escola, e ela traz uma coisa da própria história dela, então ela traz essa imagem do bicho da seda e essa ideia da passagem do tempo, isso é muito interessante, e o quanto isso vai trazendo memórias, né? Então eu contei um pouco da minha experiência com o bicho da seda e o quanto isso foi muito forte, mas também me lembro que quando fizemos a leitura do primeiro capítulo, do primeiro conto, e que traz essa mãe costurando a sacolinha, o bornal, para levar a marmita para a escola, eu fiquei muito emocionada quando uma das nossas participantes falou, nossa, eu não me lembrava mais disso, mas quando eu ia para a escola, eu levava o meu material dentro do saco de arroz. E aí, eu lembrei que na minha infância... Não lembrava disso, Eu Nina. também via muita gente levando material no saco de arroz, e isso emociona no sentido de pensar o quanto uma obra faz a gente remexer memórias, e o quanto... Para dentro e para fora, né? É para dentro e para fora, é a memória e a expansão do repertório, né? Aí ficou bem claro isso. E o quanto Amanhã traz muito do ontem, das referências de quem constrói a história hoje e que é quem vai estar construindo para amanhã. Então, esse é um livro que é assim, gente, é de uma delicadeza das cores, da Poesia, paleta. né? Poesia na ilustração, nas palavras, na composição, é pura poesia. Gente, com essa declaração de amor ao livro Amanhã, da Lúcia Iratsuka, a gente fecha mais um episódio do nosso Redelendo. Eu vou deixar aqui um recado com um convite para que você se inscreva no nosso canal, para que ative o sininho e que venha com a gente, porque tem muitos episódios ainda chegando. Mas esse episódio entrou por uma porta, saiu pela outra. Semana que vem a gente te conta outra. E se você quiser conhecer outros livros da Lúcia Iratsuka, nós indicamos Os Livros de Sayuri, Momotaro e Ori. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.